Olá pessoal, você que está acompanhando o Play Natividade, nós já falamos ao vivo aqui direto da Câmara de Vereadores do município de Natividade, onde vai acontecer a partir de agora o debate falando aí sobre o novo ensino médio. Boa noite, a vocês que estão aqui conosco nessa data e nesse dia e nesse evento que consideramos bastante importante. Eu faço parte do Instituto Genildo Batista, além de mim, nessa sala, pertence a esse instituto a Gesa Linhares Correia, Rogério Almeida Martins. Esse instituto foi criado em 2018, fevereiro de 2018, e o seu objetivo, dentre os seus objetivos, que são vários, tem a formação, o resgate histórico e cultural, buscar contribuir com os movimentos. E quando decidimos, foi uma discussão que fizemos, decidimos colocar esse nome, Genildo Batista, foi em homenagem, uma forma de homenagear não só um companheiro que no dia 11 de março agora fez 20 anos de sua partida, mas homenagear aquelas pessoas que sempre estão contribuindo, e a contribuição de Genildo foi muito grande, especialmente na área da educação. Então, embora não aparecesse, mas como assessor, como militante, como estava sempre contribuindo. Então, Gesa na CNTE, Lujan na CNTE, Ivan Valente na Câmara dos Deputados, Lisete Arelaro, então foram várias as pessoas que contaram com essa contribuição de Genildo para a educação e para diversas outras áreas. Então foi uma pessoa que viveu poucos anos, infelizmente morreu muito cedo, mas os poucos anos de vida, desde a época do movimento estudantil secundarista, foi dedicado uma vida dedicada à luta. Então, assim, só para, nesse mês de março, que ele faz 20 anos, fez 20 anos agora, inclusive, tem uma publicação do IGB chamada Informa-se, que mensalmente nós divulgamos. Tem um curso sobre dívida pública, que começou agora, a aula inaugural foi no dia 18 de março. Então a gente vai buscando contribuir aí na medida do possível, e para nós é muito importante estarmos nesse momento com esse debate sobre o novo ensino médio. Então, além da participação do Instituto, essa atividade aqui contou com a valiosa contribuição da Anne Rezende, que é uma das pessoas que aqui no município busca estar levando a informação, busca estar pautando as questões, está discutindo, tem uma preocupação com o debate, uma preocupação com a vida e com outros aspectos. Então, passo a palavra para a Anne, e a Anne apresentará nossas companheiras e daremos continuidade a esse momento. E depois, cada um e cada uma também vai estar se colocando e se apresentando. É isso, e agradecendo assim de cara e de início também a vinda de vocês aqui. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Porque é um momento que pode acrescentar de conhecimento, construção de conhecimento. Um debate é uma preocupação até de uma construção de informações, não só para a gente, e troca de experiências e para toda a sociedade. Obrigada a todos que vieram. Quem estiver nos assistindo pode deixar depois perguntas. Pode, né? Pode. Aí Play Natividade. Nos comentários do vídeo do Play Natividade, e no final, quando a gente for abrir o debate, podemos responder. Nós trouxemos aqui duas professoras, uma da aula de atividade, a Mediane, de
Carvalho Martins, você dá aula estadual ou tributo? Fórum CIEP também de Pociúncula. Ela está aqui nessa realidade, a gente vai pedir dela trazer um pouco dessa realidade na prática, como está sendo no dia a dia dos professores, dentro das escolas, essa implementação do novo ensino médio. Então, sempre também a professora aposentada Giza Correia, que ela também é do IGB, ex-presidente do CEP, Até o presidente, coordenação geral do CEP e da SP Comuns. Vou passar a palavra para a Lidione e vamos começar nosso debate. Gostaria de falar primeiro, Gisa? Pode ir. Bom, meu nome é Gisa, fui apresentada, né, integrei a direção do CEP em alguns mandatos, por isso esse trabalho que mesmo sendo diretora, hoje já visitamos 3 escolas, né? E é importante a gente estar nas escolas para fazer todos os debates necessários do interesse da categoria e também da comunidade escolar como um todo. Estou na executiva da CSP Conlutos, que é uma central sindical e popular, e que também tem, além da participação de movimentos sociais, ela trabalha com setoriais. Então tem o setorial de aposentado, onde eu me dedico, mas também tem o setorial de educação. E a nossa proposta é a gente fazer tipo uma roda de conversa sobre esse debate necessário do chamado novo ensino médio. Então, assim, primeiro eu quero começar com um poema, um trecho de um poema do Brecht, para a gente entender qual é o centro do debate sobre o novo ensino médio. O título que ele já havia dado era Privatizado. Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. E de empresa privada, o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora, não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, e que só a humanidade pertence. Veja como continua atual o que uma vez ele colocou de mensagem dito poética. Então, esse chamado novo ensino médio, que para nós não tem nada de novo, ele tem relação direta com a BNCC, que para nós também foi aprovada de uma forma totalmente que a gente chama de autoritária. Foi um projeto que Bolsonaro colocou em vigor em 2022, mas foi construído e elaborado por Temer via uma medida provisória. Portanto, é mentira o que eles dizem por aí que houve participação, no mínimo, da comunidade escolar. Não houve, foi imposto. E foi um trabalho muito mais de gabinete do que com participação da comunidade escolar. Foi transformada numa lei, né, que todo mundo já conhece, e foi colocado já para ser implementado. No estado do Rio de Janeiro, eu vou fazendo a ponte da parte mais geral. Ela vai cuidar da parte mais da realidade concreta da categoria. E aqui no Rio de Janeiro, o governador mandou implementar também o novo ensino médio. Por que não cabe, é uma pergunta que fazem, por que nós somos contra fazer um aprimoramento ou um ajuste? Por causa do centro da proposta do novo ensino médio. O caráter é privatista, isso que o poema já diz, não tem a ver com a qualidade da educação, desregulamenta a profissão docente, porque na medida em que os professores que fizeram o concurso público, cada um entrou lá na sua disciplina, em especial, tirando língua portuguesa e matemática, todos os demais tiveram sua grade reduzidas, no máximo em um único ano letivo do ensino médio. E eles estão sendo obrigados a completar sua carga horária, se for reduzida, com as ditas atividades eletivas chamadas de itinerário formativo, vamos dizer assim. Portanto, a gente está dizendo que isso também descaracteriza a profissão docente e por isso o debate é super importante e a categoria precisa se apropriar disso. Então, é privatista porque, infelizmente, o projeto de educação, não só no nosso país, mas em outros países,
mas nós vamos tratar do nosso, ele foi se apropriado dos privatistas da educação, começando pelos todos da educação, a Fundação Lemã e outras fundações, Bradesco, todos mais, se apropriaram. E, infelizmente, também nesse governo, o Ministério da Educação conta com uma composição majoritariamente privatista. E, embora muitos de nós tenham trabalhado para tirar Bolsonaro, porque provocou uma destruição de todo o serviço público, da saúde, de tudo mais que a gente tem visto aí, da nossa biodiversidade, contribuímos para eleger um governo, né, em que Lula encabeçou. Faz parte da nossa tarefa cobrar do governo Lula que revogue o ensino médio por esses elementos. O outro elemento é que ele acaba com a luta que nós travamos há muitos anos atrás. Eu tenho 75 anos, né, gente? O PNE da sociedade brasileira foi um debate altamente democrático. Que é o PNE. O PNE foi o Plano Nacional de Educação da sociedade brasileira. Muitos dos debates aconteceram em Minas Gerais, na UFMG, precedido debate nos estados e nos municípios, e quando a gente conseguiu criar o que foi o projeto, o Plano Nacional de Educação chamado Sociedade Brasileira, que todos eles têm validade 2 anos, já tem o segundo, que ano que vem ele, vamos dizer assim, ele vai estar com o seu prazo de funcionamento vencido. Portanto, cabe à pressão da sociedade brasileira cobrar a reabertura desse debate, do novo Plano Nacional de Educação e revogar o ensino médio. Se o caráter dele é elitista, se o caráter dele é privatista e é descaracterizando a profissão docente, por isso não dá para fazer emendas, porque o centro dele é favorecer todas as empresas privadas que acabaram tomando conta da educação. Para vocês terem uma ideia, dentro de uma dessas disciplinas elitistas, em São Paulo tem o brigadeiro gourmet, aqui tem o brigadeiro sem ser gourmet. Quem é que dá, vamos dizer assim, proporciona a elaboração, inclusive, dos ensinamentos das ditas apostilas? iFood, né? E que, infelizmente, hoje acabei de receber um outro comunicado, que um dos presidentes desse iFood acabou sendo convidado para ser o representante da educação, veja bem, na ONU. Então, essas empresas privadas estão tomando conta, né, da educação, porque essa é uma luta ideológica que nós temos que travar, gente. Ela é antiga, não tem nada de novo, e é permanente, porque é a luta entre o sistema privado, conduzido pelo sistema capitalista, né, é uma luta que eles dizem que estão em crise, contra o nosso sonho da educação pública, gratuita, laica, de qualidade socialmente referenciada, né, para o conjunto da população. Essa luta permanente, ela continua em vigor. Quer dizer que não só nós estamos nessa batalha. Teve uma carta assinada por mais de 300 entidades de escolas públicas e universidades, né? A origem dela saiu de São Paulo, mas teve uma adesão muito grande no país inteiro, que também explica, coloca os argumentos por que temos que ser contra, né? E o deputado Glauber Braga puxou um abaixo assinado, que inicialmente começou com 1.000 assinaturas, mas essa semana já ultrapassou 160 mil. Outras entidades acabaram também fazendo o abaixo-assinado. Por quê? Ele vai entregar ao ministro Camilo Santana e sua equipe na primeira audiência que vai acontecer quando o Ministério se reunir para tratar da questão da educação. Depois do abaixo-assinado, que ele conseguiu uma adesão muito grande, o Camilo soltou uma declaração na imprensa, dizendo que estava aberto ao diálogo, vamos fazer uns ajustes, nesses termos. O Concede, logo depois, soltou uma carta curtinha, mas na mesma linha, concede ao Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, que, lastimavelmente, pode ter uma ou outra, vamos dizer assim, uma ou outra pessoa que não tenha completamente esse caráter, mas acabam seguindo a orientação do Banco Mundial, né? Depois,
O Jean pode contribuir um pouco mais nisso. Na verdade, quem determina as políticas educacionais no mundo tem a ver com o Banco Mundial, tem a ver com o sistema capitalista, e é um projeto, por isso que a gente diz que é um projeto biológico, eles precisam fazer com que o mercado tome conta e sufoque todas as iniciativas da educação pública gratuita no sentido da utilização da população e universal, mas todos nós sabemos que ela é fruto da contribuição que o conjunto da sociedade faz. Um momentinho, o mercado aí, vamos frisar que é o mercado financeiro. Isso. Somente. Não engloba o mercado dos comerciantes, dos agropecuários, depois a gente chega lá, vai chegar nisso. Vai então, chegar... Porque o mercado, hoje em dia todo mundo fala mercado, Tá. acho que quem está mandando é o mercado financeiro. Sim, é o mercado financeiro. Então, assim, além dessas duas cartas que soltaram diante da pressão, né, eu fecho mostrando que a categoria tem reagido, o movimento estudantil também. Ontem foi um dia nacional de luta, né, e a categoria fez a paralisação. Estivemos no Largo do Machado e ela se somou nessa luta contra o ensino médio, mas nós queremos dizer que nós não nos negamos a fazer o debate. A nossa proposta é revoga já, abre o debate de uma nova Conferência Nacional de Educação, precedida de conferências locais, estaduais, para que não só os trabalhadores de educação, porque o nosso sindicato representa não só professores, mas também os funcionários administrativos, e a juventude, né? O conjunto da sociedade, que é o ideal. Porque pais e mães, onde a gente tem conseguido fazer o debate, começaram a perceber o que significa esse novo ensino médio. Por último, queremos dizer, e depois no debate a gente pode voltar, que é uma falácia dizer que mesmo no estado do Rio de Janeiro, todos os ditos itinerários formativos estão sendo oferecidos, que um dos argumentos que eles utilizaram era possibilitar que o aluno escolhesse segundo as possibilidades de mercado que ele gostaria de ter logo depois que saísse do ensino médio. É uma falácia, isso não acontece na rede. Para vocês terem uma ideia, foram fechadas 1.300 escolas esse ano no governo do estado, e nós temos uma falta de cerca de 13 mil professores para atender dignamente o conjunto das nossas escolas. Então, eu fiz um apanhado, né, passar para a colega que está na rede, e depois no debate a gente pode voltar, porque é fundamental que vocês também participem, deem a contribuição de vocês, mas nós temos certeza que se houver mobilização popular, a gente vai conseguir revogar. Termino dizendo que teve uma conferência intercongressual puxada pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, com representação de todos os sindicatos da educação no país inteiro, e por unanimidade todos rejeitaram, todos que lá conseguiram chegar, rejeitaram também esse novo ensino médio. Aí depois no debate a gente volta. Obrigada pela atenção. Boa noite. Então, como a Anne já disse, meu nome é Lidiane, eu sou professora de português e língua portuguesa do Colégio Flávio Ribeiro de Resende e também do CIEP de Pociúncula. Então, eu gostaria de agradecer o convite e por poder compartilhar, né, com os professores, né, as experiências, as lutas, as angústias que nós, professores do estado do Rio de Janeiro, estamos enfrentando, né, com essa imposição da reforma do ensino médio. Então, partindo do pressuposto, né, partindo do conceito que o objetivo da reforma do novo ensino médio é levar um ensino de qualidade aos nossos alunos e aproximar a escola à realidade desse aluno e formando assim o protagonismo juvenil. Mas será que isso vem acontecendo mesmo na prática? Isso vem acontecendo sem nenhum obstáculo, sem nenhum impedimento? Será que estamos oferecendo isso aos nossos alunos? Claro que a gente vai levar em conta as demandas do mundo do trabalho. O que podemos oferecer aos alunos de áreas profissionais? Porque esse é o objetivo, né? A gente fornecer um ensino técnico para o aluno, profissionalizante, para que ele possa
sair do ensino médio já pensando no que ele pode fazer, sendo que ele não pensa em formar, em fazer uma faculdade, uma universidade. Então esse é o pensamento, né, do novo ensino médio, oferecer um ensino profissionalizante para o nosso aluno. Mas é a questão, né, nossa, se isso está sendo oferecido satisfatoriamente, um ensino de qualidade a esse aluno, formando assim o protagonismo juvenil. Então eu gostaria de apresentar para vocês como que é a realidade que eu venho observando no meu colégio, com os meus colegas, né, professores, como que eles vêm enfrentando isso. Eu sou professora de português, eu não perdi aula, perdi uma aula no segundo ano do ensino médio, mas não estou com carência de aulas, né? Minhas aulas estão completas, mas eu venho observando as dificuldades dos meus colegas. Então eu anotei alguns problemas para passar para vocês. Disciplinas que perderam aula. Então tem a educação física perdeu aula, o espanhol, a professora de espanhol está sem aula de espanhol. E assim eles têm que oferecer, a escola tem que oferecer uma outra disciplina para eles. Essa professora de educação física, por exemplo, ela dá aula de ensino jovem escritor. Ela tem que saber trabalhar redação com o aluno. A professora de educação física, ela gosta muito de ler, ela vem falando comigo, gosta muito de ler, ela entende, né, do assunto, mas está fora da realidade dela. E a de espanhol, ela é formada em português, ela conseguiu aulas de português e produção. Mas eu vejo escolas com carência, falta de professores, e os alunos estão sem professor, né, e ficam ociosos durante esse tempo. Mas na minha escola não tem problemas de carência. Então, outro problema que eu vejo são professores que não sabem trabalhar com os itinerários formativos. Acredito ser um problema de cenário geral. Algo que poderia ser enriquecedor, mas não está valorizado como deveria. Então, nós temos que ser preparados para isso. Como trabalhar com esses itinerários formativos. Nós não sabemos como trabalhar. Tem professores que são formados em área de saúde, que estão conseguindo pegar uma educação da saúde, né, como itinerário, como eletiva. Então, fica mais fácil, mas e quando você não está preparado para isso? Né? Você tem que fazer um plantio de uma horta, sendo que você não foi preparado para isso. Então, eu acredito ser um problema geral em todas as escolas, essa dificuldade de trabalhar com os itinerários formativos. Outro problema que eu vejo na minha escola e no geral, né, enfraquecimento do ensino público na etapa final da educação básica. Então, como foram tirados alguns conteúdos, igual tirou uma aula de português minha, né? Então, espanhol, que é uma matéria importantíssima. Uma professora também perdeu o inglês lá no primeiro ano. Então, eu vejo que conteúdos que deveriam ser obrigatórios, que deveriam ter todos os anos para que o aluno pudesse, se ele for fazer um vestibular ou uma faculdade, isso pesa, porque ele não está sendo preparado para isso. Ele vai ser preparado para o trabalho, não é? Mas para fazer um vestibular, cursar uma universidade, ele vai sentir dificuldade por não ter esses conteúdos que são primordiais para eles. Então, esse é o paradoxo, né? Algo que deveria ser enriquecedor não está sendo valorizado. E outro problema é esse aumento da carga horária, né? Eles estão querendo aumentar a carga horária. Se fizer um ensino integral, eu acredito que funcione. Um ensino integral, né, com professores ali formados, uma alimentação para esse aluno adequada, a escola vai ser atraente para ele. Eu acredito que vai funcionar se for integral, ensino integral. Então isso eu acredito que possa melhorar. Outro problema criou-se uma autonomia do aluno escolher itinerários. Um aluno de ensino médio, na faixa etária de 14, 15 anos, 16, não tem ainda a possibilidade de escolher qual itinerário, qual conteúdo ele vai cursar, o que ele vai fazer.
Então ele não está preparado ainda para fazer escolhas. Se ele vai fazer uma escolha de fazer uma educação da saúde, ou se ele vai para a agronomia, fazer horta, ele ainda não sabe o que ele quer ainda, ele precisa ser preparado para isso. Então no ensino médio eu acredito que não está ainda na hora dele poder escolher as disciplinas que ele quer fazer, núcleos de estudo, que se identificam com ele, né? Acredito ser um esvaziamento da autonomia do aluno na escola. Outro problema que eu vejo também é o aumento da distância entre alunos das escolas públicas e particulares, diferença de estrutura. Né? Nós temos um professor aqui de escola particular, ele poderia depois falar para nós como que isso funciona, porque o aluno da escola particular, ele vai ter, eu acho que ele teria condições de ter um professor de informática, que eles vão atrás desse professor, é mais acessível, né? Para eles, a escola particular, conseguir esse professor. Agora, o ensino público é complicado, né? Nós recebemos ordens de lá, então tem que esperar, né? Tem que fazer concurso ali dentro do nosso professorado. A gente não tem ainda, né? Professores, não, geralmente pode até ter, mas de repente não tem professores ali formados para isso. Então, essa dificuldade nós temos demais. Então, essa distância entre o colégio particular e o público vai crescer, porque lá eles vão ter um novo ensino médio mais reformulado, mais acessível a eles, não é? Então é essa minha exposição que eu gostaria de deixar anotado aqui para vocês, né? As observações que eu tenho feito, eu tenho notado no meu colégio e nas escolas que eu passo, né? Que eu converso com os outros professores, e eu gostaria de deixar, né, aberto aqui agora um momento de perguntas, né, discussões. Esse debate é para isso, para a gente fazer uma reflexão, conseguir uma luz, né, no fim do túnel, porque nós estamos precisando de uma luz, como trabalhar com esse novo ensino médio, trocar experiências, porque está um cenário devastador, né, para nós. Nós estamos assim sem saber como caminhar, né? Tem material, tem livros, mas os alunos às vezes querem matéria, querem conteúdo. Eu chego lá com um projeto de vida, os alunos, tia, né? Me chamam de tia. Eu quero matéria, gramática, né? Vamos estudar gramática, mas a gente tem que trabalhar os projetos de vida também. Então é difícil. Vamos ter que acostumar com isso, se nada mudar, mas não sei como. Então vamos conversar, vamos levantar questões. Gostaria de deixar o professor também do ensino particular. O que você acha? O que você encontrou? Se encontrou algum problema no colégio particular? Você poderia deixar sua opinião para nós? A gente precisa, primeiramente, a gente precisa ser bem claro, né? Essa distância entre a educação pública e a educação privada é um projeto político que já caminha nas últimas décadas, né? Nós não podemos esquecer que o pontapé inicial, isso foi no segundo mandato do Lula, isso veio se arrastando, surgiu, né, como um projeto político no segundo mandato dele, já no início do avanço neoliberal. Isso se arrastou até o projeto que veio culminar na retirada arbitrária da presidente Dilma em 2016. A gente precisa deixar isso bem claro, para fazer essa contextualização e entender como que esse projeto neoliberal ele anda avançando e que veio a desembocar num projeto mais profundo de desmonte da educação pública que se materializou com o Jair Messias Bolsonaro. Essa distância, professora, ela só vem a aprofundar cada vez mais. O novo ensino médio, como foi muito bem falado pela professora, não foi debatido, né? Foi algo muito arbitrário, não houve nenhum debate, não houve conversa com a sociedade, com as comunidades, com o professor em tão pouco. Eu vivo falando, né? É engraçado que no Brasil isso não é comum em países ditos de primeiro mundo, né? Fala de educação no Brasil quem não vive a sala de aula, fala de educação no Brasil quem não tem essa vivência no dia a dia. Esse novo ensino médio é um projeto tecnicista, né, para fomentar
a indústria, para desmontar a educação crítica, né? Eu sou professor de ciências humanas, hoje eu sou historiador por formação, professor de história, e nós, então, professores de história, estamos sentindo isso na pele. Esse debate, eu acredito muito na educação como uma forma de reflexão, educação crítica, a análise dos nossos antepassados de forma crítica, né? Isso foi desmontado, né? E às vezes independe de nós, professores das ciências humanas, porque a gente está numa camisa de força, fadados a obedecer aquilo que mandam a gente fazer, sem nós ter nenhum direito de debater ou reivindicar aquilo que nós achamos que é ideal para a educação. Então eu acredito que o grande problema hoje é essa distância da educação pública para a educação privada. Ela tende a se aprofundar se nós não nos organizarmos e não nos mobilizarmos. É um projeto político, é um projeto neoliberal que já caminha na nossa educação. Conseguimos frear durante um tempo, mas hoje, com as comportas do inferno sendo abertas nos últimos anos, ficou muito difícil para nós nos organizarmos e tentar frear. Agora é a hora. Agora é a hora. Professor, eu queria saber, porque na capital, os grandes colégios de padres, São Bento, Santo Inácio, os Santos, e até mesmo colégios laicos, eles mantêm a grade, estão mantendo a grade antiga em um turno, e no turno da tarde ou vice-versa, essas novas disciplinas, que ano passado, esse ano eu não acompanhei, mas ano passado não tinha conteúdo programático, não tinha bibliografia, não tinha objetivos gerais, objetivos específicos, que é o que o educador trabalha. A gente trabalha com conteúdo programático, com toda uma estrutura para ensinar. Eu sou professora de física aposentada da FATEC e comecei no estado há muitos anos atrás. Quando comecei eram 3 aulas de física por semana em 3 anos. Passou para 2 aulas de física por semana por 3 anos. O que já dificultava para o aluno da escola pública, enquanto o Santo Inácio São Vicente tinha 6 aulas de física por semana nos 3 anos. Sem contar que esse aluno já vem com uma certa deficiência do fundamental. E os colégios particulares, mesmo colégio que não é santo, eu sei de casos que eles estão dando as 6 aulas de física por semana nos 3 anos, e à tarde tem essa enganação que é esse novo ensino médio. Porque projeto de vida, empreendedorismo, e não tem nem uma bibliografia básica. Foi dado ao professor, o professor de física aqui, tem professor de física aqui que está dando empreendedorismo, projeto de vida, e não sabe nem o que fazer, porque não tem conteúdo, não tem bagagem. Sempre que eu trabalhei com conteúdo. Dentro desse conteúdo a gente tem os objetivos específicos, os objetivos gerais, o que a gente quer alcançar. E hoje em dia não tem isso. Foi jogado. Então, o que nós podemos fazer? É rejeitar com todas as forças esse novo ensino médio que não permite ao aluno de escola pública chegar à universidade pública. Não é? É isso, vai impedir. Vai impedir. Ele vai ser um pau mandado vai ser jogado no mercado de trabalho com um subemprego e sem ter a capacidade de raciocínio. Por exemplo, em física,
Não é o que muita gente pensa que é decorar fórmula, não sei o quê. Não é. O objetivo é desenvolver o raciocínio lógico. E isso não está sendo feito. Mas nas escolas particulares caras, continua o ensino tradicional. Nós percebemos que há na educação privada, o professor ele recebe a hora-aula, né? Vocês provavelmente já deram aula, né? Já recebe a hora-aula. Isso traz para a educação privada a dinâmica de poder se adaptar de forma mais fácil, né? Dá 2 aulinhas ali de história, depois coloca empreendedorismo, por mais abstrato que seja, né? É engraçado essas disciplinas abstratas, né? Projeto de vida. Coach. O projeto coaching. O projeto de vida de um quilombola vai ser o mesmo do indígena, vai ser o mesmo do ribeirinho? Que projeto de vida é esse? E do filho do industrial? O filho do industrial. O que eles querem? Porque eu acredito, você falou da bibliografia, apenas uma piada de muito mau gosto até. Talvez a bibliografia seria Margaret Thatcher, né? Porque esse projeto vem desde a Inglaterra, né? Nós sabemos bem disso. Então, é mobilização realmente, é conscientizar, conversar com os professores, os profissionais de educação, trazer os professores para esse debate, porque quem entende de educação são os profissionais de educação, é quem está na sala de aula, é quem está organizando, é quem está fazendo projeto político-pedagógico na escola. É quem está trabalhando desde a parte burocrática até a parte prática da educação. É nisso que eu acredito, realmente. Eu quero... deixa eu só então fazer uma provocação. Porque a gente está falando também muito no geral. Que as escolas particulares têm condições de oferecer. Só as consideradas de excelência. Porque não são todas as escolas particulares que têm condições. Sabemos disso também. E aí fica quase com uma dicotomia aqui, como se todas as escolas particulares tivessem condições. E a grande maioria também não estão pagando o salário adequado. Então, só para a gente não achar que tudo no particular é o melhor. Não é verdade. São pouquíssimos. A outra questão é que esse dito novo ensino médio, a preocupação dita com a profissionalização é o pior dos mundos, porque na verdade está tentando convencer a grande maioria dos alunos que frequentam a escola pública, e eu acho que deveria ser o conjunto não só dos filhos da classe trabalhadora, como tentam colocar, o conjunto da sociedade, porque na verdade está determinando, por isso que eu digo que é um trabalho ideológico, está determinando que ele não precisa ir para a universidade, ainda mais universidade que tem um trabalho crítico. Também nem todas têm, né? Então é isso que ele estava falando, o ensino crítico não são todas que fazem esse tipo de trabalho. Não por acaso o Bolsonaro quis acabar com a imagem de Paulo Freire. Então as coisas estão interligadas. Não por acaso se aprovou primeiro a tal da PEC do teto. Não investe no social e todo o setor privado, as grandes empresas, os conglomerados, né? Acabam dizendo que vão investir. E que empreendedorismo é esse? Tá? Antes que eu esqueça, eu quero deixar uma recomendação, que pode ser um próximo debate. Ricardo Antunes, que é um pesquisador que trabalhou no mundo do trabalho durante toda a sua trajetória, o penúltimo livro dele foi O Privilégio da Servidão. Veja o título, Privilégio da Servidão. O que ele trabalha ali de forma muito sintética, eu vou falar agora. Privilégio da servidão é isso que o novo ensino médio, ditado pelo Banco Mundial, né, tenta fazer com que os países se submetam a essa linha, é isso. O conjunto da classe trabalhadora e seus filhos, no máximo, vão tentar ver o tal do empreendedorismo, que é uma falácia, é uma farsa. E que por que isso? Aliado ao que foi aprovado, que foi a reforma trabalhista, são os seres humanos, todos os trabalhadores sem nenhum direito. Então está tudo entremeado, estão casados, as medidas são casadas. Por isso, a reforma trabalhista, para retirar direitos, por isso agora o grande boom, seja o empreendedor, que é aquele que não tem direito a nada,
ele se vira, não é mais papel do Estado garantir nada. Por isso a continuidade da reforma previdenciária, a última, né, chancelada pelo Bolsonaro, acaba também com a possibilidade de a gente ter salários dignos. As questões, as contra-reformas que nós chamamos, elas estão todas entremeadas, que é isso que o sistema capitalista precisa fazer. Não é um mundo para todos, né? Agora, tem tido várias denúncias, a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho está conseguindo colocar na mídia a quantidade de trabalho escravo que são essas pessoas que não precisam estudar. Faz um itinerário formativo qualquer, não precisa ter conhecimento e que, na verdade, não tem o conjunto do que a gente sempre defendeu, né? Que é uma formação humana consolidada, técnico-científica, mas com qualidade. E as escolas têm que ser preparadas. O que nós estamos assistindo, e eu paro por aqui que o João quer falar, o que nós estamos assistindo em todos os países, mas em especial aqui no nosso país, é o aumento do contrato temporário precário, que submete a categoria a aceitar, a diminuição do concurso público, por isso nós lutamos contra a PEC 32, que era o desmonte total dos serviços públicos e a educação que está ali, e o ataque aos planos de carreira. Nós estamos nessa situação, né? Ficamos mais de 7 anos sem reajuste, o governador disse que concordou com o reajuste e já deu o calote, e é assim que as coisas estão caminhando. Então, é só para entender que são medidas encadeadas que o sistema capitalista faz para que a população acabe aceitando como natural. Então, dá essa formação, vão se virar, vão ser empreendedores, e o tal eleito agora para representar a educação na ONU diz que o importante é da formação de empreendedorismo. Ele fala nisso. Que empreendedorismo é esse? É a desresponsabilização do Estado com qualquer direito trabalhista que conquistamos lá atrás a duras penas. Então, tudo que na história da luta da classe trabalhadora foi tentando fazer para diminuir a carga de trabalho, manter um salário digno, condições, está tudo sendo desmontado. Desculpe, Lijane. Foi uma provocação. Boa. Não, assim, a coisa é tão desumana, que responsabiliza a vítima pela situação. Eu vendo agora a questão do trabalho escravo, das pessoas, né? Eu ouvi o cara falando, tipo assim, que achava que era natural, né? Que ele estava naquela situação. O príncipe Orleans Bragança falou isso, que é inerente ao ser humano o trabalho escravo. Então, assim, Deputado federal. Exatamente. Então, quer dizer, faz com que a pessoa que é escravizada ache aquilo natural e realmente, né? Porque eu sou distancia a própria pessoa de enxergar o pensamento de que ela está englobada num sistema de classes, que ela é dominada, que ela é explorada. Então não contribui mesmo, até para a pessoa não ter, até contribui para ela perder esse pensamento crítico de onde ela está inserida na sociedade, de qual camada social ela vem e do que ela está fazendo. Ela perde a identidade, ela se perde no processo, ela não consegue entender que ela está sendo explorada. Muito triste. Exatamente. Então, assim, como eu estava dizendo, é tão desumano, então, projeto de vida. Né? Que expressão mais bonita, projeto de vida. Né? Quem é que não gostaria? Itinerários formativos e por aí vai. Né? Agora, a questão... E aí levam as pessoas também a se sentirem responsáveis. Quer dizer, é a escola que não tem professor capacitado, que não tem professora capacitada para tratar daquele tema. Quer dizer, o próprio professor e a própria professora vão se sentir também responsáveis por aquela
por aquela situação. E vão fazer de tudo para darem conta do recado, para darem conta da tarefa, sem perceberem que estão exatamente fazendo jogo e contribuindo para a própria destruição da educação, para a própria destruição da sua própria formação. Quer dizer, eu fiz o concurso, eu me dediquei, estudei, trabalhei para isso. Eu, por exemplo, sou que nem a Dejane, né, formado em física, licenciatura plena, habilitação física. Então, você se formou para aquilo, fez o concurso para aquilo, mas você é levado, lhe impõe uma outra tarefa. E ao fazer isso, você também está contribuindo para que amanhã qualquer uma possa, porque se você não tem aquela formação só porque é professor ou professora, mas não tem a formação para dar aquela disciplina, mas você está dando, né? Amanhã depois qualquer uma, como a Gesa conversava com a gente pela manhã, qualquer uma vai poder dar. Então é uma desregulamentação, uma destruição total. E aí a Gesa colocava também o seguinte, a questão do Banco Mundial. Banco Mundial? O que tem a ver Banco Mundial? Uma vez eu fui fazer o recadastramento lá no Piauí, né, já aposentada, fui fazer o recadastramento, era símbolo do Banco Mundial para tudo enquanto é lado. Quer dizer, você está aqui na fila esperando a hora de ser atendida e a Secretaria de Educação está com cartaz de Banco Mundial para tudo enquanto é lado. As pessoas que estão nessa luta em defesa da educação há mais tempo, né, e aí cito Gesa, cito eu, porque tanto a nível dos sindicatos estaduais como a nível da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, nós tivemos a oportunidade, né, o Rogério aqui também presente, que é professor, que está na luta, né, tanto no passado como no sindicato, como no presente, né, está nessa luta. A gente vem percebendo, né, e o professor Pedro também citava, né, a gente vem percebendo essa questão da destruição. Então não é coisa nova, não é coisa nova, não é o projeto do governo XYZ, é a imposição a qual os e as governantes se submetem, a imposição a qual os e as parlamentares de todos os níveis, municipais, estaduais, federais, se submetem, e a própria justiça brasileira que aceita, né, e que muitas vezes valida esse processo de destruição. Então nós trouxemos aqui também, e doamos para quem ainda não tinha recebido, essa cartilha, né? O título é Dívida Pública, que dívida é essa, como ela afeta a sua vida. Então, o professor, a professora, o funcionário de escola, o estudante, a estudante, muitas vezes não se dão conta. O pai, a mãe, a comunidade, de modo geral, muitas vezes não se dá conta. Mas a dívida pública perpassa tudo isso. Então, o Banco Mundial, qual é o papel do Banco Mundial? Dentro de uma escola, dentro de um ministério, com seus representantes em todos os espaços, né? Quantos secretários e secretárias de educação que deveriam estar defendendo a educação pública estão a serviço, né, dessa destruição da educação pública brasileira, da escola pública brasileira. Então, o Banco Mundial, assim como o Fundo Monetário Internacional, isso tudo são organismos de um banco chamado Banco BIS. BIS, que muita gente pensa que é só aquele biscoitinho, aquele chocolate, aquele biscoitinho, aquele negócio lá, é um banco de regulações internacionais. Esse banco é um banco privado, criado em 1930, na década de 30. E o Banco Mundial, quando chega com alguma coisa,
O Fundo Monetário Internacional, quando chega com alguma coisa, um município, um estado, o governo federal, quando faz algum empréstimo, historicamente, vem a imposição. Então, assim, está aqui o dinheiro, mas a educação tem que ser assim, assado. Está aqui o dinheiro, mas a saúde pública tem que ser privatizada. O que acontece com a educação, no caso da saúde, e muitas vezes a gente percebe até mais rápido, porque, né, até mais rápido do que na educação. Então, a maioria, a grande maioria, né, da saúde hoje também está privatizada, está na mão de fundações, de chamadas organizações sociais, né? Então, empresas, são empresas. O nome é bonito, a organização social, etc. E organização social não tem nada, né? Então, são empresas, é o chamado mercado financeiro, né? Então, são os bancos, são as grandes empresas que hoje estão todas articuladas, que impõe-se qual vai ser o futuro do seu filho. Você vai ter um aprendizado rápido, só para ir para o mercado de trabalho, ou para ficar como reserva de mão de obra, esperando a vida toda por um bom emprego. Colocar no seu filho, na sua filha, a ilusão de que vai ser um empreendedor, vai ser uma empreendedora, etc. Quer dizer, lhe responsabilizar pela própria situação de vida que você você está condenado ou condenada a ter, se não rompermos com isso. Então, é fundamental, né? E aí já até agradeço aqui a contribuição, né, que o Play na atividade, né, na pessoa do Silvio Ferraz está fazendo, né, tanto divulgando na parte da manhã esse debate, como fazendo essa transmissão agora, porque a sociedade precisa saber o que está acontecendo. Quem está dentro da escola, né, sofrendo, porque não se conversou com ninguém aqui na atividade e em outros lugares, ninguém que está envolvido diretamente, que não esteja sofrendo de um modo ou de outro com isso que está acontecendo, entendeu? Então, revoga esse ensino médio, defesa. Se você realmente quer educação pública, se você defende a sua escola, se você defende a sua profissão, se você quer estudantes, de fato, sendo preparados para a vida, para que tenham um projeto de vida, para que tenham vida, é fundamental se defender a educação pública agora. E só reforçando também o que a Geisa colocava. O que é público não é porque e gratuito, não é porque seja de graça. É público e é gratuito e é estatal porque é financiado pela sociedade, é financiado pelo dinheiro das pessoas. Até mesmo quem está na miséria, quem está pedindo esmola, ao comer, ao se alimentar, está pagando para isso, está pagando impostos. Então, assim, passo para outra pessoa aí dar continuidade a esse debate que está muito interessante, muito rico, né, com a contribuição da Lidiane, da Geisa e de todos e todas que falaram aqui. Eu queria depois falar deixa ela falar primeiro. Depois de até medo de falar, né? Fala muito bem. Assim, falando em português, claro, 3 coisinhas que eu pensei assim rapidinho. O distanciamento da qualidade que a gente voltou a falar entre saúde, educação pública e a privada. Quem vai, né, poder pagar já tem um ensino de qualidade maior por conta do sucateamento, todo mundo já sabe. Aí chegou esse novo ensino médio para pagar mais ainda. Não é nada contra as escolas privadas, não é isso. É a forma que está sendo dada para sucatear isso aqui mais, o público. O privado vai conseguir, ele vai fazer a propaganda dele, temos robótica, temos mandarim, a eletiva que ele quiser, ele pode também botar aula à tarde, isso vai também aumentar a mensalidade, mas o público está sucateado com pouco professor. Está pegando um professor de física para dar uma aula de robótica, até mais tranquilo, né? Física para robótica.
Mas se pegar um de educação para robótica, não vai dar. E esse de educação física vai ficar procurando alguma eletiva. E qual é o problema dessa eletiva? Todo mundo fala e é enganado pelo discurso. Vamos dar uma reformadinha porque precisava melhorar, precisa de uma disciplina diferente. Só que, do jeito que está colocado, mandado de cima, vindo com um projeto que veio de cima, com esses objetivos de realmente, aqui, o privado está sendo educado para pensar, para trabalhar nos empregos que vão para a faculdade, advogados, médicos, para ter melhores salários, empregos que precisam, digamos assim, de um raciocínio crítico e mais elaborado, uma formação melhor. E aqui está sendo criado para ficar ali de cadastro de reserva, de ficar ali no subemprego, de ficar no cursinho técnico, que ele vai ganhar sempre menos. A classe trabalhadora vai continuar sem poder, né, agora, com toda essa ideologia também contra o pensamento crítico, Paulo Freire, não sei o quê, sem ter um mínimo de conhecimento, se culpabilizando, como foi falado aqui, mas eu estou, né, assim, desempregado porque eu não estudei, eu não corri atrás, eu não fui um bom empreendedor. A meritocracia fortalece, isso está fortalecendo a meritocracia. Esse aqui vai achar que ele ganha mais porque ele merece, mas ele não vê que toda a rede de privilégios que ele teve para chegar no alto, e esse aqui vai achar que ele não merece, vai internalizar esse sentimento, porque é isso que está sendo colocado na sociedade, a meritocracia. Obrigada por lembrar a palavra. Ele vai achar que não merece, que não estudou igual aquele lá, mas a educação está sendo feita nesse sentido, pública, infelizmente, está servindo ao interesse maior dos grandes bancos, grandes milionários. Quem está no alto, que é milionário mesmo, as empresas milionárias, não estão preocupadas com esse que está aqui. Eles querem mesmo classe trabalhadora, massa de manobra, sobrando para manipular como querem. E continuarem milionários. É a coisa do poder, de manter os status, né? Status quo, tudo isso. É um jeito simples que eu estou tentando falar. A questão da meritocracia e do empreendedorismo. Quem é o amigo, o colega que está no motoboy do iFood, não é um empreendedor, é só um funcionário sem nenhum direito sucateado, é um emprego sucateado. É um emprego, eu sou do iFood, mas infelizmente é um emprego sem subemprego. Porque ele está aqui hoje, mas é uma coisa que amanhã troca. Hoje eu quero outro motoboy. É assim, todo mundo sabe que é assim. Se machucar, não tem se direito cair, se machucar, não tem direito a nada. Não posso ir amanhã não, patrão, porque eu me ralei todo. Fica em casa, mas ele não vai ter aquele dinheiro do dia. Isso é desejável, né? Tirar direitos trabalhadores, e isso que tem feito, houve sempre essa tensão da classe trabalhadora querendo garantir direitos e as classes mais altas sempre tentar diminuir os direitos deles. E é essa tensão que a gente existe. Eu, por exemplo, não sou empreendedora vendendo minha marmitinha. Eu sou uma pessoa desempregada, desesperada, tentando garantir ali para saber o que eu vou poder comer amanhã. Eu estou vendendo minha marmitinha, eu sou meu empreendedor, estou indo bem, estou fazendo um merchan no Instagram. Isso é só o que eles desejam que eu sonhe, que eu vou ser um empreendedor e vou chegar lá, mas quem realmente consegue ficar rico vendendo marmitinha? Porque é uma pessoa que está, no meu caso, desempregada, procurando uma forma de se manter, de criar seu filho, de ter o alimento do dia seguinte. Mas não posso dizer que isso é um emprego desejável, né? Aí sobre as emendas curriculares. As emendas das disciplinas, minha irmã estava conversando sobre isso, que, por exemplo, como veio de uma medida provisória, não foi uma discussão entre os professores, são professores, né, tem os pedagogos, quando existe uma discussão e precisava mesmo ter uma mudança no ensino médio, mas era uma mudança que fosse construída pelos professores, pelos pedagogos, por quem tem interesse numa educação de qualidade. Mas isso veio de cima como uma medida provisória, virou lei e agora tem que implementar. A gente sabe por quê, né? Como já foi explicado, esses motivos lá de cima, sucatear e tudo mais. Mas imagina, não tem uma base nacional, um currículo definido, não tem as bibliografias definidas. O que vai ser? Ou vou dar uma eletiva de vida, mas qual vai ser? Cada estado está fazendo o novo ensino médio de um jeito, qual vai ser o currículo, quais os autores sobre isso que eu posso trabalhar. Para você falar para a de vida, eu acredito que tem que ter um mínimo conhecimento de psicologia, porque você está trabalhando com a cabeça ali, né, das pessoas, o que ela quer. As crianças, minha irmã está dando aula para a de vida, chegou lá, fez um questionário primeiro dia de aula, infelizmente as crianças não, né, os jovens estão sem perspectiva de vida. Você vai chegar para a classe trabalhadora, ela pergunta: o que vocês fazem à tarde? Qual o lazer?
É celular, não tem muito, não temos lazer para os filhos dos trabalhadores, não temos atividades diversas e esportivas e tudo assim, sobrando. Quando tem um projetinho aqui, eu estou ali sempre com interesse político por trás, minimamente municipal ou algum projeto de um deputado, mas não tem uma coisa coletiva, uma construção. Aí ela está lá e ela falando quanto precisava estar buscando literaturas de psicologia para ajudar a influenciar. E outra coisa que a gente viu um vídeo de uma professora comentando que no estudo da neurociência, a última coisa, estão estudando que para se escolher uma profissão, o cérebro está formado para você ter escolher bem uma profissão, digamos assim, o que você quer, seu projeto mesmo, o que você se identifica como sentido para você, que todo mundo tem o que gosta mais, né? Tem habilidades que se direcionam para você ter compreensão disso tudo, qual a sua habilidade, qual que te faz feliz. O seu cérebro está formado para fazer essa escolha totalmente aos 23 anos. E o novo ensino médio está querendo pressionar para já escolher com 14, 15. Porque senão você não vai ter as outras disciplinas. Isso é tão surreal que o certo é ter o máximo de disciplinas que puder, para quando chegar na faixa dos 20 e poucos, poder dizer, eu me identifiquei mais com essa. Né? O cérebro está formado numa condição que ele possa sentir realmente para que ele pode fazer na vida ali, está completo para ele falar, é isso que eu quero. Mas você limitar crianças de 14, 15 anos, quem for para a área de humanas vai deixar de lado física, matemática, um monte de coisa, já com 14, 15 anos, isso já é limitar, a qualidade já é cortar, já é cortar muitas possibilidades, não só limitar, não só sucatear, não só tirar o pensamento crítico, isso é limitar realmente, isso é podar na raiz. Você poder, uma pessoa que não sabe, que com 20 vai descobrir que serve para ser um puta de um poeta, desculpa a palavra, mas aí fizeram ele achar que a robótica ia ser mais bonitinho, aí ele ficou ali na matemática. Gente, é muito difícil de saber ao certo o que você quer, o que você, né? E se isso você está pronto aos 23, imagina limitar e podar aos 13, 14, 15. Desculpa falar muito. Obrigada, me empolguei. Não, foi ótimo. Eu nem queria sentar aqui. Adorei sua empolgação. Primeiro, eu quero mostrar a contribuição de um colega, né, da rede. Ele foi lá no CEP, como ele trabalha com design, ele preparou esse cartaz para distribuir nas escolas. Né? Eu trouxe alguns aqui. Aí ele mostra com 6 imagens o que é uma educação emancipatória, que você vai regando, mas vai caber ao estudante ele produzir aquilo que ele acha que tem que produzir, que ela é emancipatória, né? É crítica. Do lado de cá, o novo ensino médio, já vem a tesoura, ele estava querendo brotar e já mandaram cortar. E qual é o recado que quem determina o NEM diz? Tá olhando o quê? Vai trabalhar. Aí eu estava na reunião que ele foi apresentar o cartaz, eu amei, aí chamei ele num canto. Olha, fantástico. Mas se fosse você, eu colocava mais um quadrinho. Ele, qual? Trabalhar onde? O número das pessoas desempregadas só cresce, é assustador. Porque o sistema capitalista, ele não é um sistema para o conjunto da população. Não é. É para o que todas elas já mencionaram e vocês também. É para segregar, né? É para excluir. E fazer o que foi feito na pandemia, gente. É para matar, se libertar dessa gente que para eles não tem vantagem. Eu quero só lembrar mais algo. Pode ser duro, mas nós temos que ir para a realidade concreta. Está tudo tão entremeado que antigamente a diretora de escola era diretora de escola, né? Aí foi indo, virou gestora. As palavras trazem significado, né? E aí veio o tal do empreendedorismo. Nós lutamos, num passado não muito distante, contra a mercantilização da educação. Ficamos mais de uma década falando sobre isso. Eles tentam mudar, mas mantém a mesma lógica. Educação vira mercadoria, porque a vida já virou mercadoria. A água é mercadoria, uma das mais caras. Privatizaram a SEDAI, inclusive. Então, tudo é mercadoria. E não por acaso eles criaram a tal da homeschool. Para quem ir para a escola? Para que professor formado?
Por que fazer mais concurso? E aí tem gente que diz assim, eu já me aposentei, o problema é deles. Não é homeschool. Não é essa porque é o ensino dentro de casa. Por quê? O problema é de quem se aposentou também. Porque na medida que não há concurso público, é o que diz a PEC 32, que está só engavetada, a contribuição das nossas previdências vão para o espaço. Por isso continuaram a reforma da Previdência, a tal da 103, que não vai cair a contribuição do concursado que vai para o fundo previdenciário próprio. E aí quem está acompanhando a situação dos fundos previdenciários já viram, e quem é do Estado deve lembrar o que aconteceu com o Rio Previdência, né? Os governos afanaram, aplicaram sem nos consultar, levaram para Delaware e o dinheiro sumiu. Mesmo a CPI, que atestou tudo, não foi aprovada na LERJ o relatório. Então está tudo ligado. E a tal da escola sem partido? É lógico que a educação que eles propõem tem o partido. O partido, né, da extrema-direita é ideológico, exatamente, único. Mas eles tentam dizer que nós queremos fazer a cabeça dos alunos, né? Então, são iniciativas que eles trazem exatamente para dizer que nós queremos fazer a cabeça, né, das pessoas, mas eles fazem. Infelizmente, tomou posse na LERJ como presidente da Comissão de Educação, quem? O Alain, um bolsonarista. E que já disse que vai recuperar a escola, essa história da escola sem partido, que o ensino tem que ser bem pragmático, bem atrativo, porque para com essa história, né, da pressão que nós estamos fazendo com a tal da história do ensino crítico. Eles se organizam. Voltando ao senhor Lemão, banqueiro, nós temos que dizer quem é o Lemão. Para além do rombo da Americana, ele incidiu por ocasião da BNCC. Quem é interessado? Tá certo. Ele incidiu por ocasião da construção, né, da Base Nacional Curricular Comum, né? Ele estava lá e teve incidido o que deveria ser estabelecido e aprovado. Por isso que o problema do novo ensino médio, que a gente luta pela revogação, nós também estamos dizendo que tem que rever aquilo lá. E, veja bem, não por acaso, né, o dono da iFood, vamos dizer, vai ser um representante da educação na ONU. Então, eles estão todos interligados, né? E é por isso que essa luta é fundamental. Eu não quero desanimar, quero dizer para vocês que por ocasião que o Lula foi chamando, vários setores, chamou também as entidades sindicais, eu pude ir pela Conlutas, né? E ele fez uma fala no final dizendo o seguinte: o que vocês acharem que não está bom, podem cobrar. Porque senão eu vou achar que todos os ministros que estão assumindo sua equipe estão fazendo, vocês não reclamaram, está tudo muito bom. Logo depois, no dia seguinte, a gente conseguiu uma audiência com o ministro do Trabalho. E nós dissemos para ele que ele deveria revogar não só a da Previdência, mas como também a reforma trabalhista. Ele, se vocês fizerem pressão, eu sigo. Porque a disputa lá dentro é essa disputa de poder. A disputa lá dentro é muito grande. E por isso, né, o Glauber, que é um dos deputados federais que trabalha muito contra todas as situações de privatização, ele fez o abaixo-assinado, incomodou muita gente, mas ele vai apresentar o resultado do abaixo-assinado pela revogação já do novo ensino médio e a abertura, ainda esse ano, da Conferência Nacional de Educação. Que a sociedade precisa ser ouvida, ela tem que dizer o que ela quer, tá? Então, assim, a gente não tem que desanimar, nós temos que fazer o nosso papel, que é pressionar qualquer que seja o governo. O nosso papel é esse, porque a disputa, como ela falou, da luta de classe, ela é permanente, né? E nós temos que fazer o nosso papel de lutar por uma sociedade humana, mais justa, igualitária e distribuição dessa riqueza que está com poucas pessoas, enquanto a grande maioria
da população no mundo inteiro passando fome e situações aviltantes. Ele levantou o dedo lá. Ele levantou o dedo. Bem, eu sou Eniri Machiotti, para quem ainda não me conhece, sou presidente do Sindicato dos Servidores aqui do município da Natividade, sou vice-presidente da Federação de Servidores Públicos Municipais do Estado do Rio de Janeiro, estou à frente da Comissão Provisória do Partido dos Trabalhadores no município, que aí a missão é fazer a política municipal, botar a gente aqui no legislativo, disputar a prefeitura para poder implementar aí nesses governos os nossos sonhos. E estamos aqui para tentar contribuir um pouquinho. E eu só queria dizer assim, eu não posso ficar muito mais, o tempo está muito curto. Eu tinha falado para a Ana que eu não ia poder estar aqui, porque na verdade eu iria para Pádua hoje e tinha uma reunião de manhã, eu consegui passar a Pádua para amanhã e fiquei só com a reunião de manhã aqui, então eu consegui chegar aqui agora, mas não posso ficar muito tempo aqui, porque eu vou sair praticamente de madrugada para Pádua, então eu tenho que correr. Mas eu queria dar uma pequena parcela de contribuição para esse debate também, dizendo o seguinte, da questão que você colocou, professora, da questão do plano de carreira, do aumento da carga horária, do trazer, alguém falou, trazer o professor para esse debate, então eu brigo isso muito na federação, porque a federação quer só fazer o debate político com o servidor. O servidor não chega para o debate político se eu não falar do direito dele. Então eu tenho que ter a estratégia de falar do direito do servidor, eu atraio ele. Quando eu estou conversando com ele sobre o direito dele propriamente dito, a gente faz o debate político. Se for falar só do debate político, eles se afastam, porque faz parte do projeto também ninguém se reunir para nada, né? Todo mundo ficar disperso e sem um mínimo sem organização necessária para você dizer, olha, a gente quer isso e queremos isso e falar isso de forma organizada. Faz parte do projeto também. Então, essa questão de plano de carreira, essa questão do direito do trabalhador propriamente dito, é uma questão que precisa ser debatido, vai ser um debate eterno no dia a dia, pontual, prefeitura por prefeitura. Por exemplo, nós aqui conseguimos o piso mínimo nacional do professor, conseguimos. Pádua é uma tragédia. O Estado, a gente sabe que é uma tragédia. O Estado é uma tragédia. Agora, então essa discussão, assim, como é que os sindicatos avançam nisso, como é que nós conseguimos avançar nisso, qual o posicionamento do judiciário nisso, porque o judiciário tem que ser elemento neutro nessa conversa. Ele tem que chegar ao seguinte, o que a lei diz? O que a lei diz? Vai cumprir a lei. Porque todo mundo tem que cumprir a lei, quem garante o cumprimento da lei é o judiciário. Quem chega no judiciário é o sindicato, porque tem que ter bons advogados, tem que ter estrutura de chegar lá e garantir. Tem que garantir, tem que ser objetivo. Nós temos que ser objetivo nessa luta de defesa do direito do trabalhador, né? Seja o professor, seja o motorista da educação, o motorista, qualquer trabalhador tem que estar bem protegido, né? Assim, garantir essa rede de proteção. E aí eu vou debater com uma parcela desse professorado a questão política, porque é a escola sem partido, o professor não pode falar de política, não pode, está proibido. Mas o padre Kelmo apareceu no debate da Globo. Outro dia falaram que o sindicato não pode fazer política. Eu falei, não, quem pode fazer política é o padre Kelmo, né? Porra. Olha, se eu falar palavrão, você me perdoa, eu fico me controlando. Eu fico me controlando, porque tem hora que não dá para sair do controle o negócio. Porque as coisas são muito absurdas, né? Então, aí, falando da questão da revogação do ensino médio em si, isso não tem que discutir se revoga ou não revoga, tem que revogar, gente. Você tem que acabar com isso. Isso é um projeto maluco de gente maluca para matar pobre, para tornar o pobre menos culto ainda, menos educado ainda. Isso não tem que ficar de lenga-lenga com isso. A gente tem que chegar pro Lula e falar, Lula, você ganhou para acabar com essa história dessa gente, para enterrar isso. Tem que chegar com o ministro da Educação e falar assim, não fica de lenga-lenga toda a vida não. Onde dá para passar a caneta, passa a caneta rápido. Entendeu? Porque é o projeto dos caras. A gente está falando de uma coisa muito mais ampla. Às vezes os militantes de esquerda nesse país ficam dormindo com o leão com a boca enfiando a cabeça na boca para dormir. É gente muito ingênua. Isso é um projeto amplo de manipulação de massa.
Nós estamos falando de hackeamento de democracias inteiras. Quem é que entende algoritmos? Algoritmos, nós estamos todos nos computadores dos caras. Eles sabem do nosso comportamento aqui. Eles sabem que não pode manipular a gente, mas eles sabem o quantitativo de gente que eles podem manipular através de rede social, grupos de WhatsApp. E quanto mais burras essas pessoas tiverem, menos educadas essas pessoas tiverem, mais fácil o processo de manipulação. É isso que nós estamos enfrentando, temos que enfrentar. Agora a gente vai enfrentar isso com nhenhenhê? Muda, não muda, não sei, tem alguma coisinha aqui que presta, não tem nada que presta. É nós contra eles. E o Lula é nosso, o PT é nosso, o ministro da Educação é nosso, agora é nós que estamos com a faixa verde e amarela no peito. Então tem que ir para o enfrentamento. Não tem que ficar de lesco-lesco com essa gente. Esse carinha aí da leste, vamos atropelar, a gente tem que bater de frente. E eu não consigo enxergar esse processo todo, que não é um processo de guerra. É um processo de guerra onde eles estão por cima, querem ficar mais por cima ainda, empurrando o pobre cada vez mais para baixo. Né? Então eu só vou falar isso o tempo todo. Né? Eu tenho essa briga dentro da federação, olha, nós contra ele mesmo, faço essa fala em todos os locais, brigo muito com o trabalhador, nesse lance do nós contra ele, mas o trabalhador se posiciona errado na falta de reconhecimento de classe, de que lado que eu estou. Ele é manipulado para se posicionar errado, porque é óbvio que isso está ligado ao voto. Como é que eles chegaram no poder? Através do voto. Né? E eles manipular e querem e vão ficar vivos no processo. Se a gente pegar o que o Pedro falou aqui, que a gente teve ingenuidade do PT nos governos Lula e Dilma lá atrás e ficou de lesco-lesco, ainda assim eles organizaram para prender o Lula, derrubar a Dilma e assumir o poder. A gente flertando com essa turma. Então, se a gente agora, eu acho que caiu a ficha, você fala, das falas do Lula, fica prestando atenção nos pontos principais, e ele diz que cometeu alguns erros no passado que não comete mais, e um dos erros foi não reconhecer isso enquanto um campo de batalha feroz, que ou a gente vai com o enfrentamento, ou isso não vai dar certo, o novo governo de esquerda nesse país, acho que ele está com essa clareza também, e nós, enquanto sociedade, quando diz assim, olha, falem o que está errado, vamos brigar, é chamar a gente para um embate que não é com o Lula e o PT, é um embate com o Congresso Nacional. Porque quando fala revogar isso, revogar aquilo, os caras têm muito mais de 2/3 lá para aprovar o que eles aprovaram, e continuam com os 2/3 lá. Entendeu? Então é nós contra o Congresso Nacional, também do lado do Lula, não é uma briga com o Lula. É nós e o Lula contra os caras que estão... aí tem gente no Supremo, tem gente nos tribunais superiores, tem gente nas assembleias, nos governos estaduais, nas prefeituras, eles estão em toda parte. E nós temos que ter clareza de que isso é um combate, senão a gente nem tem condição de brigar, se a gente não reconhecer isso, esse campo de batalha. E eu vou falar isso o tempo todo. E trazendo o trabalhador para esse lado. Nós temos que conseguir. Eu odiei o tempo todo essa expressão gado. Gente, essa expressão é horrível. Eu nunca falei, nunca vou falar isso. Não existe gado. Gado é boi que estava lá no... Trabalhador é trabalhador. Ou ele é bem informado ou ele é mal informado. E ele mal informado, ele é manipulado. Então o que nós temos é uma massa de trabalhadores manipulados. Nós não temos gado, gente. Né? Tem os caras que têm consciência e que ficam do lado de lá para levar vantagem. E tem o cara que não sabe o que é essa vantagem e essa desvantagem e se posiciona do lado de lá, mas não é gado, pelo amor de Deus. Né? Era só isso que eu queria deixar a minha contribuição. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta para a Ediane, Ediane, essa questão das gratificações para bater meta, isso já tem um tempo na categoria, né, acontecendo. Por exemplo, que eles dão, em vez de aumentar o salário, eles dão gratificações, tem vários nomes bonitos para isso. Mas é uma gratificação para, tipo, bater meta, passar mais aluno, aumentar o coeficiente de qualidade da escola. Mas isso já está sendo implementado há muito tempo e a gente não está vendo como um todo a educação pública melhorar. Só está sendo mais sucateado.
Eu queria te perguntar se no dia a dia o professor sofre essa pressão lá na convivência, de bater essas metas, de passar aluno, se existe, e o quanto que isso atrapalha, ou desmobiliza, ou atrapalha os professores se organizarem, se unirem mais. Porque vira uma briga meio que interna. Eu acho, a meu ver, parece uma estratégia de nem dar um aumento, não dar o piso, mas bota a gratificação para ver se o professor se adequa àquele sistema ali. Passa aluno, as metas que existem, mas que a gente vê que esse sistema de metas não ajudou a melhorar a qualidade. Tem que ser... As gratificações, elas não estão acontecendo mais. Desde a época do Serginho. Na época do Serginho, vinha essa avaliação feita lá, né, por eles, e avaliava o ensino. E se os alunos fossem ruins, as áreas mais cobradas eram português e matemática, cobrava da gente tudo, a gente fazia uma reunião entre os professores de português e matemática para achar um meio de recuperar esse aluno. Que eu vou conseguir fazer, que alternativa que eu vou conseguir fazer para trabalhar com esse aluno? Aí a gente tinha uma gratificação também, vinha um dinheiro para isso. Hoje não tem mais gratificação, mas tem essa cobrança ainda pelas avaliações externas, né? Vem avaliação cobrando na área de português e matemática ainda. E agora, com essa dificuldade aí de quebra de aula, né, no ensino médio, uma aula de português a menos, isso pode ser prejudicado também. Mas na parte do fundamental ainda continua, né? As mesmas quantidades de aulas direitinho, então essa cobrança mais no fundamental, que a gente sofre com isso na área do português e na matemática. A gente é mais cobrado nessa área, sendo que todos deveriam ter essa ajuda, né? A geografia, a história, todos ali poderão contribuir, dar sua contribuição, mas a cobrança é sempre maior no português e na matemática. O que você acha que no interior os professores se organizam menos, eles fazem menos greve? Você acha que é por quê? A sua opinião pessoal mesmo, por que isso acontece? Eu acho que isso é muito pessoal, né? A greve, por a gente não estar aqui muito, sei lá, informado, eu acho que quando é cidade maior, um incentiva o outro, né? Nossa, parou sem ele estar parando, vamos parar também. Então aquilo te motiva, te incentiva mais. Cidade menor, cidade pequena, o povo não tem essa mente de greve, de parar mesmo. Então acho que isso é mais pessoal mesmo. Eu acho que não é nem de greve, é de reivindicar os seus direitos. Porque o professor no interior, eu fui professora no município do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui, conversando com professores, o que eu vejo é uma dificuldade de saber dos seus direitos e algumas vezes dos seus deveres. Não é? Nós temos direitos e deveres. O nosso dever principal qual é? Será que as pessoas têm isso claro? Agora eu gostaria de falar uma questão principal nessa reforma, nesse novo ensino médio, falar que é preparar para o mundo do trabalho. Não é. Preparar para o mundo do trabalho, nós temos a FAETEC, que é a Fundação de Apoio às Escolas Técnicas, que realmente profissionalizava o aluno e que agora está sucateado. Eu fui da Fundação da FAETEC e o que a gente via no curso de teatro, que eu dava aula, curso de teatro, de turismo, os alunos tinham aula de física, matemática, química, biologia. E no contraturno tinha sua formação específica. Assim como tinha o curso de eletrotécnica, mecânica, de enfermagem, um curso de graça, um bom curso, não é? Para aqueles que não tinham a ambição de ir para a universidade, mas saíam com uma profissão digna. E uma formação boa. Ao mesmo tempo, se ele quisesse fazer um vestibular, prestar o Enem, ele estava preparado. Eu sou cria de escola pública. Meus pais eram semi-analfabetos. Eu cheguei ao doutorado da UFRJ. Por quê? Foi um outro tempo. Estudei na UFRJ o tempo todo, de graça. Estudei no Cefet, o ensino médio.
que é outro. Nós temos a FAETEC, que é estadual, e temos os IFES, que hoje em dia é IFE, só o Cefet do município do Rio que mantém esse nome, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, mas que fornecia, você saía de lá apto ou a trabalhar ou a prestar universidade. Vestibular, no meu tempo era vestibular, agora é o Enem. O que esse aluno desse novo ensino médio vai fazer no Enem? Vai sofrer. Porque o Enem não vai mudar. Muitos Ele não vai têm continuar perspectiva de com fazer a mesma Tem questão. propostas para se adequar à BNCC, o Enem. Ah, é? Tem propostas, Eu não mas li sobre um isso. futuro próximo, a gente não percebe isso agora. E o que ele vai fazer dentro de uma UFRJ, uma UERJ? Como que vai chegar lá? Como vai chegar lá? Mas pelo indicativo, eles estão perdendo até essa perspectiva de fazer faculdade. Não vão chegar lá. Não vão chegar, eles estão perdendo esse vislumbre, essa possibilidade. Grande Bahia não chega lá. Aí vai entrar muita faculdade também privada, sem um pensamento crítico. Não que todas as privadas não tenham pensamento crítico, mas vai aumentar esses cursinhos rápidos, essas coisas meio estranhas. Agora, uma também. coisa também, esse curso profissionalizante, esses cursos, foram baseados um pouco, na época eu estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Alemanha, onde a distância entre o técnico e o engenheiro, a distância salarial é mínima. Aqui a distância salarial é enorme. Entendeu? Então, socialmente, uma sociedade, para funcionar, não pode ter essa discrepância salarial que nós temos. Entendeu? Só isso. É só porque eu vou. É só rapidinho, já, perdão. É porque eu vou precisar sair mesmo, né? Poder a gente ficar aqui a noite toda conversando, o papo é muito bom, na verdade, mas eu preciso realmente ir. E para ir, eu só quero encerrar dizendo o seguinte: quando a gente fala para o futuro, né, a gente fala sobre duas perspectivas. Vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, se continuar o que os caras colocaram aí como projeto de educação, né, o tal do novo ensino médio. E não tem que continuar isso, a gente tem que pensar no futuro diferente, pensar no futuro de uma educação pública de qualidade para o aluno pobre chegar na escola e aprender de fato o que nós pensamos como projeto de país, o que é uma sociedade bem educada, né? Seja para a vida, seja para o trabalho. Então, eu acho que nós temos que trabalhar sempre sobre a perspectiva do ensino diferenciado, a educação de qualidade realmente. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós esperamos, é isso que nós queremos construir junto com o MEC. Nós não temos que ficar falando que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo sobre a ótica de um caos que os caras estão tentando implementar. Né? A perspectiva tem que ser outra. A perspectiva é outra. Foi para isso que todo mundo foi para a rua, foi para isso que nós garantimos lá os 50% mais um pingadinho lá, né? 50% mais um pingadinho. Isso faz parte da... nós votamos para mudar, apagar esse cenário trágico que está aí, implementar coisas novas. Estamos no março, né? Janeiro, fevereiro e março, 3 meses desse mandato novo, depois desses 4 anos de tragédia, né? De morte, de caos. Mencionou a questão da saúde com a Covid, é projeto de matança mesmo, né? É fazer com o pobre igual eu estava fazendo com os Yanomamis, botar todo mundo ali, deixar morrer, encarar essa realidade, não tem como correr dela, mas encarar essa realidade que nós conseguimos mudar no braço, na unha, nós conseguimos garantir, trazer o Brasil de volta para quem quer de fato construir um Brasil de verdade, né? Acho que a perspectiva nossa de trabalho para o futuro sempre tem que ser esta. Nunca ficar discutindo só o problema, só o caos que os caras tentaram implementar. Senão nós vamos estar fazendo o jogo deles. O jogo tem que ser o nosso, por isso que ele está na presidência da República. Tá certo? Obrigado a todos, eu preciso ir lá. Tá bom? Obrigada pela sua Posso fazer algumas pontuações? Uma mania de historiador querer contextualizar tudo. Em 2013, nós tivemos conquistas importantes para a classe trabalhadora no Brasil. Foi o ano em que os trabalhadores tiveram a maior conquista de direitos da história da classe trabalhadora pós-industrial. E aí, nessa dinâmica de 2013, veio
É incrível, né? Como a gente tem essa capacidade de subir e descer muito rápido. Viemos com uma ladeira escorregadia que nós não conseguimos parar mais. É interessante nós pensarmos e refletirmos que a história da classe trabalhadora no Brasil é também a história das concessões da classe burguesa. Os nossos direitos nunca foram conquistados pela luta propriamente dita na força. Os nossos direitos sempre foram concessões da classe burguesa, muito para evitar greves aqui, evitar uma onda maior de promessas ou de conquistas. Portanto, a classe burguesa, ela sempre nos dá. A burguesa aqui que eu estou falando é justamente os banqueiros, eu estou falando justamente dos donos das grandes instituições de ensino do Brasil, que parece que às vezes a gente tem até medo de falar, né? Mas é realmente eles que comandam a economia brasileira. Sempre foram concessões vindas deles. Os nossos direitos, eles nunca foram conquistados através de uma mega mobilização no sentido nacional. Sempre foram mobilizações locais aqui, outras ali, e a burguesia local sempre com medo dessas mobilizações. Imagine que chegaríamos ao dia em que teríamos uma mobilização a nível nacional, como ocorreu em 2013, que foi as maiores concessões que a burguesia já nos deu. O sonho de uma classe trabalhadora com uma voz ativa e com poder de decisão vem através da nossa luta e ocupar espaços. E aqui temos que falar de pragmatismo político mesmo, porque nós precisamos ocupar espaços. Precisamos. Ao ponto que veio o pacote de maldades a partir de 2016, virão outros. Não podemos imaginar que um presidente da República ele terá o poder de frear o mercado financeiro, porque nós sabemos o que aconteceu em 2016. Uma presidente da República não foi capaz de frear, porque esse poder ela não controla, está muito acima dela. Agora, precisamos de mobilização, precisamos compreender o nosso papel, buscar realmente mobilizações, o pragmatismo e ocupar espaços, porque o nosso debate aqui, que é um espaço interessante, democrático, para debatermos o novo ensino médio, ele precisa partir para um lado, após sairmos daqui, já realmente arregaçar as mangas. Precisamos conversar com os professores, precisamos conversar com o coordenador de turno, se for possível, a faxineira do colégio. Precisamos falar do absurdo que está ocorrendo na educação brasileira, o desmonte da educação pública, o desmonte da universidade pública. Atualmente eu tenho um vínculo com a UENF, eu sou mestrando em política na área de políticas sociais. Lá eu pesquiso justamente as políticas educacionais das últimas décadas. O que fizeram com a classe trabalhadora é um projeto político. É um projeto. Darcy Ribeiro falava isso. É um projeto. É um projeto que já estava ali, mordia aqui, mordia ali, e buscando a primeira oportunidade para engolirmos. Mas, pelo fruto do acaso, ou também pela nossa luta e ainda a esperança de um Brasil mais próspero para a classe trabalhadora, estamos aqui. E a oportunidade caindo ao nosso colo de novo. Então precisamos partir realmente do pragmatismo, precisamos mostrar, conversar, precisamos fazer mais reuniões como esta, precisamos ocupar, gente, as redes sociais, é fundamental. Precisamos ocupar as redes sociais, precisamos ocupar o Instagram, o Facebook, o YouTube, precisamos ocupar espaços. Porque quando nós vemos a grande onda ultraconservadora, foi justamente o local onde eles ocuparam. Tudo começou nas redes sociais, marcando aquelas manifestações toscas, com dancinhas pedindo golpe. Lá começou a mobilização deles.
financiados sim pela classe burguesa, financiados, sabemos bem disso, Então nós precisamos ocupar espaços, precisamos realmente. Mas eles tinham o campo, a bola, o juiz, mas não ganharam o jogo. Agora, a nossa função é não deixar esse jogo virar. Eu conheço E avançar, né? E avançar. Avançar mesmo. Olha, esse projeto de poder, o seu Leman, ele oferece bolsa de estudos para os parlamentares fora daqui, que vão estudar lá nos states de preferência, são eleitos exatamente para continuar a disputa de poder. Por isso que, embora Lula tenha sido eleito, a composição da Câmara e do Senado é uma verdadeira tristeza. Nossa, nem fala. Então, mas é isso que ele está falando. A gente tem que ocupar os espaços de poder, e o primeiro é esse, abrir esses debates, mostrar que tudo isso é um projeto ideológico de poder, né, com as instituições financeiras internacionais, como o João já colocou aqui, controlando, dando a linha e o carretel, para usar uma linguagem popular. Então, esse passo é importante e a gente não pode deixar parar aqui, né? Agradecendo a contribuição da internet. Outra luta que nós estamos pressionando o governo Lula, não dá para deixar a comunicação na mão do bolsonarista, né, minha gente? Não dá. Então, existem elementos concretos, né? Ou ele vai junto com a população, porque tem que ter mobilização popular, do contrário não consegue. Revogar, retirar todo o entulho bolsonarista, vou usar essa palavra, que é da extrema-direita, ou vai ficar difícil. Como é que entrega a comunicação na mão do bolsonarista, gente? Como é que deixa a educação na mão, praticamente, de todos os privatistas? Então, essa pressão cabe à população fazer. Eu queria dizer o seguinte, quem ainda não falou, gostaria de falar. Eu só queria falar uma coisa assim, entendeu? Eu estou chegando agora na esquerda, sabe? Apesar de ter votado, infelizmente, muito por falta de informação aqui no município, queria pedir desculpas na atividade deles ausentes que estão nos visitando, sabe, pela covardia do nosso governo municipal, dos professores municipais, da secretária municipal, que não está presente aqui num evento tão maravilhoso desse, que vai bem-estar do município. Eu queria pedir tanto perdão a vocês por isso, tá? Desculpa. Tenho vontade até de chorar, porque houve convite, houve divulgação, sabe? Cadê a secretária de educação? Cadê os professores municipais? Cadê os professores? Com ela hoje, ela não sabia. Não? Então... Não estou defendendo nem... Eu sabe, eu acho que... Eu tive uma reunião para tratar de assuntos que a gente tem que ter, sabe, um grande grupo aqui, essas cadeiras cheias aqui, sabe? A gente tem que ter professores para poder ir à luta, gente. A gente precisa crescer tudo isso, sabe? Acabar com essa direita, com essa gente, sabe, fazendo o que está fazendo e nos ferindo, sabe? Nos matando com racismo, com homofobia, com discriminação, preconceito, sabe? E negro não pode, o gay não pode, a mulher não pode, a empregada tem que lavar o vidro, cair de cima e morrer, sabe? É uma coisa louca, é um troço que a gente não podemos. Vamos acabar com essa desgraça. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Manda pobres agora. Acabar com isso, racismo, sabe? Só tem coisa ruim com direita, só coisa do mal, sabe? O presidente perdeu as eleições, quantos óbitos esse homem não ligou para vacina de Covid, não ligou para nada aí. O povo aí batendo pau para a direita, aqui nesse município pequeno, a atividade não tem nada, sabe? Bolsonaro ganhou aqui nessa cidade. Ai, pelo amor de Deus. A região sudeste foi inteira. Rio teve, depois de tudo que ele fez, ainda as pessoas não conseguiam enxergar. É uma coisa mental mesmo, virou um pensamento de seita, de manada,
e que as pessoas não conseguiam enxergar. É a questão do pensamento crítico que não se tem quando você está muito iludido num pensamento, numa linha de pensamento que é falaciosa, que é ilusória, que não existe. E não tem raciocínio lógico. Sim, não tem raciocínio lógico nenhum. Exatamente. É só assim, se falasse qualquer coisa seria aplaudido, independente do que fosse. Então assim, não existe aquele raciocínio crítico do que estava sendo feito e os resultados que estavam sendo gerados a partir disso. Olha, eu acho que esse é o momento, né? Na atividade A gente está... E são pessoas que falam história, geografia. Esse é o momento. Quer dizer, à medida que a gente vai trazendo as pessoas, começa com um grupo pequeno, mas esse grupo vai expandindo, vai reproduzindo, vai levando essas discussões para sua casa, seus familiares, seu local de trabalho. Essa que é a forma que a gente foi crescendo, né? Nós já tivemos um movimento sindical, já tivemos um movimento de classe muito mais ativo, muito mais imponente, né? Que é o ciclo que você falou, né? Mas hoje nós estamos num momento desse movimento praticamente estão reiniciando, né? Sofremos bastante, né, de 2016 para cá. Fomos também responsáveis pelo 2016, porque nós deixamos acontecer, nós não tivemos uma organização, né, os movimentos de esquerda assistiu. Eu acho que, na minha avaliação, né, em função de alguns trocamentos entre a presidente e o movimento de esquerda, acabaram largando ela, né, na fogueira, né, contribuiu para que acontecesse, só que a avaliação foi tão ruim que não imaginavam que a direita ia fazer esse transtorno todo, esse barulho todo que está fazendo, esse crescimento que teve, né? Essa direita extrema, né, que não respeita nada a não ser a si próprio, os benefícios cada vez maiores e cada vez menos para a população. É o que a gente vê, né? Os projetos estão aí, agora vem um novo ensino médio para ainda diferenciar mais isso aí, ou seja, vai ter a classe burguesa e a classe trabalhadora massacrada, de formações precárias, para que não tenha condições de reivindicar coisas melhores. Esse é o que está projetado. Obviamente que isso também desperta a gente desse contra, nós somos pensamentos contrários a isso, lutamos contra isso, passamos a vida nossa fazendo essa luta e ainda estamos fazendo essa luta, né? Eu não tenho um histórico de trabalho no estado do Rio, mas no Espírito Santo, quando eu exerci minha profissão de professor, e lá também tem a escola sem partido. Esses dias atrás nós discutimos na Câmara de Vereadores de Vitória o projeto de escola sem partido. Um vereador que assumiu agora, em função das mudanças, trouxe isso de novo, quer dizer, isso já está aprovado que é inconstitucional, já tem isso aí, mas mesmo assim os caras trazem isso à tona para poder abrir um espaço. E nós temos que estar vigilantes e organizados e ir para a rua, né? Nós temos que nos organizar sobre isso. Se nós queremos que a proposta, tanto nós lutamos para tirar o Bolsonaro, para que essa proposta que a gente luta por ela seja vitoriosa, nós temos que nos organizar, não depender de Congresso, depender da gente mesmo, das organizações sociais, dos sindicatos, das entidades de classe, para poder fazer essa luta. E quando começa isso? Nos pequenos grupos, né? Forçando o sindicato, né? Os sindicatos dos trabalhadores aqui, né? Que tem o exílio, que tem essa fala bacana, que tem esse reconhecimento, mas precisa que a comunidade venha junto. Os trabalhadores municipais também estejam juntos ali, né? Tem que fazer forma de organizar formação, trabalhar com formação política, formação na área de trabalho, para a gente poder estar crescendo e enfrentar, porque não está fácil. E isso aí, dinheiro eles têm bastante, disposição também tem bastante, né? E tem um poder que está não só aqui, um poder mundial, né? Através das explicações que a Lu já deu e que o BID, o Banco Mundial, a FMI, tudo traz, né, uma cadeia de
formas para que o neoliberalismo se mantenha, né, e que faça essa diferença, né, onde poucos têm poder, a riqueza está na mão de poucos, né, e a migalha distribuída para a maioria. Então, é essa que é a questão que a gente tem que estar enfrentando da gente para frente. Falou. Então já estamos quase que terminando, né, passar para a Gesa, para a Lidiane, mas antes disso, colocar o seguinte, que na história, né, do nosso país, na história da classe trabalhadora brasileira, na história do povo brasileiro que resiste, né, o povo indígena, povo negro, povo trabalhador, juventude, né? Quer dizer, nós temos uma longa história de luta. Então, tudo que nos retiraram, né? As conquistas que nós tivemos ao longo da história, a própria Constituição Federal de 1988, que assegurava muitos direitos e que logo depois que foi, né, promulgada a Constituição, já começaram a retirar direitos. Então, quer dizer, o que aconteceu nos últimos anos foi só um pé no acelerador daquilo que já vinha acontecendo, né? E tudo em nome de algo, quer dizer, o que eles fazem em nome de algo que não aparece para a população. Eles fazem toda essa retirada de direitos, reforma da Previdência, negação de direitos, de benefícios, né, direitos previdenciários, benefícios assistenciais, a educação, a saúde, quer dizer, tudo isso que nos tem sido retirado, né, é retirado para que sobre mais dinheiro para pagar a dívida pública. Mais da metade, o ano passado foi mais da metade de tudo que o governo federal arrecadou e gastou, mais da metade foi para pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Essa dívida pública nunca foi auditada. A Constituição Federal de 1988 determinou que dentro de um ano tinha que ter auditoria da dívida pública. O que é a auditoria da dívida pública? É analisar a dívida. Você faz um empréstimo no banco. Esse empréstimo cresce como uma fininvest da vida, né? Ou o cartão de crédito, quer dizer, está aquela bola de neve. Você procura o banco, você vai ao banco, quer saber o que está acontecendo, por que está aumentando desse jeito, é possível reduzir, é possível negociar, não é? O que está acontecendo? Isso não permitem que aconteça com a dívida pública brasileira. Então, a dívida dos estados, a dívida nacional, quanto mais se paga, mais se deve. São juros sobre juros. A gente está vendo agora o presidente falar sobre os juros, né? A questão dos juros, a questão da autonomia do Banco Central e outras coisas mais. Então, os maiores juros estão no Brasil. Os maiores juros do planeta estão no Brasil. Então, o que acontece? Nós temos que ter consciência de que a classe trabalhadora conta mesmo com a classe trabalhadora. Por mais que você eleja um presidente da República, eleja congressista, eleja não sei o quê, você não tem a garantia, porque tem essa pressão. Se vocês pressionarem, aí a gente faz. Quer dizer, mas nós sabemos que fala mais alto muitas vezes é o financiamento da campanha eleitoral e por aí vai. Então, nós temos que ter consciência de que somos nós e nós devemos. Quero muito agradecer e valorizar a presença de quem veio aqui contribuir e fazer esse debate. E agradecer muito a contribuição do Play na Atividade, a contribuição do Silvio Ferraz, para que a gente esteja ampliando essa nossa conversa. Conversa que certamente vai ser ampliada boca a boca pelas pessoas que aqui estão. Então, nós precisamos ir à luta, tudo que retirar
tiraram de direitos? Tudo foi conquista da classe trabalhadora. Tudo foi conquista do povo brasileiro. Tudo foi fruto de pressão, foi fruto de luta. Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas não tiveram medo de botar a cara para garantir direitos que ainda estão na Constituição, que estão nas leis, direitos que já foram caçados e que precisam ser reconquistados. Então, é isso, nós temos que ser exemplo. Cada um e cada uma procurar fazer a sua parte. Muitas vezes você não gosta de falar publicamente, de estar aqui na frente, né, de uma câmera falando, etc., mas faça a sua parte. Faça a sua parte na sua família, faça a sua parte na sua escola, faça a sua parte na sua comunidade, faça a sua parte na sua igreja, faça a sua parte onde quer que esteja. Levando o quê? Divulgando o conhecimento, mostrando o que está acontecendo, mostrando que o nosso país não era para ter uma população na situação que a população brasileira se encontra. Pagando juros nas alturas, muitos morrendo de fome, muitos sem nenhuma, inclusive jovens, muitos e muitas jovens jogados na marginalidade. Muitos e muitas entregues a drogas, sendo utilizados pelo tráfico. Por conta de quê? Por conta de um país que é voltado para os interesses de uma pequena minoria, de uma pequena elite, de um pequeno número de famílias que mandam no mundo, muito ricas, que não vivem e não conhecem a realidade do povo. Então, não é justo, não é correto que o Brasil deixe o seu povo na situação em que se encontra. Então, é obrigação de todo cidadão, de toda cidadã, de todas as pessoas que batem no peito e se orgulham de ser brasileiras, se orgulham do país que tem, se orgulham dessa natureza, né, que Deus nos deu. Nós precisamos fazer com que esse país esteja com sua riqueza cultural, seus minérios, suas riquezas financeiras, com o seu povo, porque nós somos um povo trabalhador, nós somos um povo lutador, nós somos um povo guerreiro. Não teria indígena mais no nosso país, mesmo morrendo na situação em que se encontram os Yanomamis, e não são só eles, não teríamos se não fôssemos lutadores, se não fôssemos guerreiros, porque o objetivo é matar e se apropriar da nossa riqueza, é matar, se apropriar tanto da riqueza que está aí a olhos vistos, como da riqueza que está no subsolo. Então nós temos essa obrigação, e esse evento aqui, essa atividade aqui hoje, na minha avaliação, é muito importante, tratando de um tema muito importante e trazendo várias outras questões como as que foram aqui colocadas. Alguns e algumas podem achar, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é o Banco Mundial mandar e determinar como deve ser a educação brasileira. O que não tem nada a ver é o Banco BIS determinar a serviço de quem o Banco Central do Brasil deve estar. Não existe nenhuma justificativa para os juros estar na altura. E aí aproveito também para fazer um apelo a vocês. A Auditoria Cidadã da Dívida, apresentou uma proposta para limitar os juros no Brasil. Limitar os juros a no máximo 12% ao ano, no máximo 12% ao ano. E tem nesse projeto, que é o projeto de lei 104, porque a proposta da auditoria foi transformada, foi aprovada na Comissão de Participação Legislativa e se transformou no projeto de lei 104/2022, então esse projeto traz outras medidas para impedir a sangria do dinheiro público, porque por trás de tudo está para onde vão nossas riquezas e para onde vai o dinheiro do povo brasileiro.
para onde vai o dinheiro das estatais, para onde vai o dinheiro que é arrecadado. Então, mais da metade está indo para banqueiro. E nós queremos que o dinheiro do povo brasileiro vá para benefício da população brasileira, que está desempregada, que cerca de um terço tem dificuldades enormes, e uma grande parcela da população brasileira, se almoça, não sabe se vai jantar. Se janta, não sabe como é que vai ser o almoço do dia seguinte. Então não é correto, não é justo, né? E é obrigação, especialmente para quem está dentro de uma escola, como trabalhador e trabalhadora da educação, quer seja professor, diretor, diretora, estudante, etc. Quem está nesses espaços, no espaço educacional, tem a obrigação de contribuir para a conscientização, tem a obrigação de fazer com que aquela comunidade, de fato, defenda o nosso país, defenda os nossos interesses. Então, de coração, agradecendo a todos e todas, e agradecemos também as pessoas que aqui não vieram, mas que vão assistir, né, a esse trabalho gratuito e voluntário aqui, né? O IGB também presta serviço de forma voluntária, né? Então nós agradecemos e contamos, né, com o trabalho de vocês, com a contribuição de vocês para fazerem com que esse debate, essa discussão e outras que vocês consideram importantes e necessárias possam estar sendo feitas. E aí passo para as considerações finais aqui da Geza, da Lidiane e da Ana. Eu vou agradecer. No final vamos desligar, vamos sortear esses 2 livros do Edson Bonfim sobre questão racial. Quem quiser contatos para conseguir também pode entrar em contato. Você pode ler o título do livro, o autor? Ensaio Edson Bonfim, ensaio sobre religiosidade, racismo, educação e laicidade. E o outro é Ensaios na perspectiva da emancipação negra no Brasil. Edson Bonfim. Aí vamos sortear. Queremos agradecer. Muito obrigada, Silvio. Desculpa, gente, estendemos muito o horário, mas esse assunto foi caloroso. Se deixasse, a gente falava até a noite toda. E vai ficar salvo, né? Está sendo transmitido ao vivo, vai ficar salvo. Agora está só no Facebook, mas daqui a algumas horas vai estar no YouTube também. Que ótimo. Então, temos a opção de assistir no YouTube. Compartilhem se gostaram. E façam perguntas no YouTube, no Face ou no YouTube, nos comentários. A gente continua respondendo por lá, continua o debate. Venham para as redes. E venham nas próximas. Venham nas próximas. E considerações finais. Dione, muito obrigada. Eu agradeço a vocês, agradeço, né, o Silvio, a contribuição também, e de todos que vieram. Foi um debate muito produtivo, né? Espero que a gente possa colher resultados, que a gente possa ter uma luz, né? Ficar mais claro para nós podermos trabalhar, que possamos ter uma esperança aí, né, de um ensino médio melhor para trabalhar com os alunos. E não essa reforma imposta aí, né, sem práticas corretas para a gente. Obrigada a todos. Bem, também quero agradecer a todos vocês, ao convite feito. Viremos com o maior prazer para qualquer outro tipo de debate. E quero dizer que é possível usar a tecnologia a favor da luta de classe. Lá na selva de Langadona, num passado não muito distante, né, os Chiapas conseguiram fazer da voz a luta que eles tinham lá no México. Então, é possível a gente usar a tecnologia a favor da nossa luta. Então, o debate continua em aberto, né? A gente acredita que nós vamos conseguir revogar, e depois eu vou deixar o link para vocês contribuírem e aumentar a assinatura desse abaixo assinado, porque ele vai ser entregue na primeira reunião que vai acontecer com o ministro da Educação. E nós estamos acreditando que nós vamos poder derrubar esse novo ensino médio, revogar e partir para a gente poder fazer a Conferência Nacional de Educação. Porque nós não vamos nos submeter a nenhum projeto
engavetado e a nenhuma do entulho autoritário que Bolsonaro e seus antecessores deixaram, né? Aqueles que só pensam no sistema capitalista perverso, né? Genocida e excludente. Então, assim, eu estou bastante otimista e nós vamos conseguir revogar esse novo ensino médio e a BNCC. Obrigada. Deus quiser.